Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui com um assunto que eu acredito que seja muito interessante. Nos últimos dias acompanhei algumas discussões a respeito desse assunto e vamos aqui trazer uma visão geral e no final dar a nossa opinião. A pergunta é: eu devo ou não colocar Covid-19 no meu PPRA e no meu PCMSO? Enfim, existem colegas que defendem que a gente coloque, existem colegas que defendem que a gente não coloque, existem colegas que têm medo de trabalho a mais, existem colegas que têm gosto de colocar para ter mais trabalho. Enfim, tem várias correntes, né, nesse assunto que pensam de forma diferente e aqui eu vou dar a minha visão. Não quero ser o dono da verdade, mas eu acredito que a minha visão vai estar muito bem embasada e você no final tira as suas próprias conclusões. Muitas pessoas não colocam, elas dizem o seguinte: Covid-19 não é risco ocupacional. E se não é risco ocupacional, eu não coloco o Covid-19 no meu PPRA ou no meu PCMSO. Esse é um pensamento um tanto complicado de se embasar. Porque Covid-19 não é risco ocupacional, tá? Não é gerado pelo ambiente, ou seja, Covid-19 não é gerado pelo maquinário, Covid-19 não é um produto gerado pela empresa, não vem de um produto, né, que o trabalhador manuseando um produto e sai o Covid-19 voando. Não vem, né? O Covid-19 é um vírus que pode ser trazido por algum dos trabalhadores, né, e contaminar outro ou outros dos trabalhadores. Covid-19 não é ocupacional? Tá, ele não é gerado no ambiente. Mas a gente precisa entender uma coisa importante. A responsabilidade da empresa não é só com os riscos gerados no ambiente. A responsabilidade da empresa para com o seu trabalhador é cuidar da saúde e da segurança dele. Independente se o risco foi gerado no ambiente ou fora do ambiente, isso não faz a menor diferença. O que importa é que durante o horário de trabalho é responsabilidade do empregador garantir a segurança do trabalhador. Inclusive até o STF falou que Covid-19 pode ser doença ocupacional. E vamos lá, vamos dar uma pensada a respeito desse argumento. Por exemplo, esses dias estava lendo aí uma matéria que diz o seguinte, vou deixar o link na descrição: trabalhador jogando bola fora do horário de trabalho, usando a camisa da empresa. Ele se machucou. E o que aconteceu? O trabalhador se machucou e a empresa teve que indenizar ele. Mas o trabalhador estava no trabalho? Não. O trabalhador não estava no trabalho, estava fora do trabalho. Outro caso também que ilustra muito bem isso é um caso de um trabalhador que estava em viagem para fazer um curso pela empresa. E aí, saindo à noite, ele se envolveu com uma mulher e, e deu uma briga. A mulher tinha marido e tarará. Ele levou uma surra e a empresa teve que ser responsabilizada por isso. Estava no trabalho? Não. Outro caso também que marcou muito, vou deixar o link na descrição, é um trabalhador que foi morto, foi assassinado no ambiente de trabalho. Ele discutiu com outro trabalhador sobre uma manobra que ele fez no pátio. O trabalhador era motorista, fez uma manobra no pátio, e aí outro trabalhador começou a discutir com ele, enfim, o outro trabalhador matou o trabalhador que a gente está falando aqui. Ele morreu, e muito embora ele tenha sido assassinado no trabalho, a empresa foi obrigada a indenizar a viúva. Nesse caso, sim, ele estava no trabalho, mas reparem, o trabalho dele não é boxear, ele era um motorista. E mesmo assim, a empresa foi obrigada a indenizar, porque o quê? Ele estava sob a responsabilidade da empresa. Inclusive, a própria Lei 8.213, ela diz o seguinte, que quando o trabalhador estiver em alguma atividade que vai trazer proveito para a empresa, ele é considerado como se estivesse no trabalho. Qualquer atividade. Qualquer atividade. Então a empresa é responsável por esse trabalhador. De modo que, Brumadinho, por exemplo, Brumadinho, se tivesse alguma empresa lá no entorno de Brumadinho, e a lama lá de Brumadinho, né, escorreu, vamos supor que ela atingisse uma empresa e matasse os trabalhadores da empresa, ou alguns trabalhadores. A lama é ocupacional? Não. Mas o trabalhador estava no ambiente de trabalho, então é considerado um acidente de trabalho e está sob a responsabilidade da empresa.
Outro argumento que o pessoal coloca nesse respeito é: meu PPRA está pronto. E esse é um argumento muito fraco, né? Porque a própria NR9, ela diz que o PPRA deve ser atualizado sempre que necessário, ou pelo menos uma vez ao ano, né? Então, ele vai ser atualizado através do quê? Da análise global. Sempre que necessário, ou pelo menos uma vez ao ano. Lembrando, não é que precisa elaborar um novo PPRA todo ano, não. Eu sei que muita empresa faz isso, mas do ponto de vista legal, isso não se sustenta. O que a norma quer dizer é que pelo menos uma vez ao ano, ou sempre que necessário, a empresa tem que fazer uma análise global do PPRA. Então, e mesmo o PGR, ele também deixa isso muito claro, que surgiu algum risco novo no ambiente de trabalho, o programa tem que ser atualizado. Você abre um anexo lá informando isso. Então, esse argumento não se sustenta. Outro argumento que o pessoal usou esses dias: ah, mas o AFT, o Auditor Fiscal do Trabalho, disse que não precisava colocar. Pois é, minha amiga, esse é um dos piores argumentos que tem, porque você está apoiando em cima de um auditor fiscal. Mas vamos supor que você está apoiando em cima do auditor fiscal João, que foi fiscalizar a sua empresa hoje. Se amanhã a Maria, que também é auditora fiscal, for até a sua empresa, ela pode pensar diferente. Então, você tem que se basear na legislação e não em cima do que o auditor fiscal pensa. Porque cada um auditor pensa de forma diferente e um auditor não multa, mas o outro pode multar. Não estou falando para colocar ou não colocar, só estou dando um ponto de vista. No final, a gente vai chegar nesse raciocínio. Então, entenda a legislação. É muito melhor do que isso. Entenda a Lei 8.213, que é a lei que fala sobre o que é acidente de trabalho, o que é doença ocupacional, o que é doença do trabalho. Lá tem uma série de situações onde pode enquadrar a empresa, né, para responsabilizar-se por algum acidente ou alguma doença que aconteceu com o seu trabalhador. Outro argumento que os colegas colocaram é: ah, mas o Covid-19 não está nas NRs. Pois é, né? Tem muitos riscos que não estão nas NRs. E mesmo assim são observados. Por quê? As NRs são apenas muletas. A gente já falou isso aqui nesse canal. As NRs são apenas muletas. Então, o dever da empresa é garantir a segurança do trabalhador, independente se está na NR ou não. Tem muitos riscos que não estão nas NRs. Muitos. A enorme maioria não estão nas NRs. Não está lá no anexo da NR15 e nem no anexo da NR9 e nem na CGH. Mas o dever não é a gente se preocupar com aquilo que está nos anexos, porque aquilo é o que causa doença e não o que causa acidente. As coisas que causam acidentes não estão lá. A gente tem que observar o quê? O Código Civil. Se a gente for observar o Código Civil, diz o quê? Todo aquele que causar mal ao trem fica obrigado a reparar. Então, se a empresa causar mal ao trabalhador, ou se o trabalhador durante o período de trabalho, e a empresa permite que cause algum mal para o trabalhador, ou seja, porque a empresa não adotou medida de controle, a empresa pode ser obrigada a indenizar. Nós nem estamos falando aqui de NR nesse ponto, pelo Código Civil brasileiro. Outro argumento que o pessoal usa é: se eu colocar coronavírus no meu PPRA ou no meu PCMSO, eu terei que pagar adicional de insalubridade. Não se sustenta. Esse argumento não se sustenta. Por quê? Pagamento de adicional de insalubridade baseado no risco biológico é por situações bem específicas. E não é sobre vírus. Não é, o vírus X está no ambiente, o trabalhador tem direito ao adicional de insalubridade por risco biológico. Não é isso. O adicional de insalubridade por risco biológico, ele vem por conta de uma condição de exposição a vários riscos biológicos, vários agentes biológicos. E não apenas a um agente ou outro. Dê uma olhada no anexo 14 da NR15 para você entender sobre isso. Até porque a legislação separa muito bem isso. As empresas que tomaram o hábito de usar o PPRA como LTCAT, mas isso não está certo do ponto de vista legal. Porque para você usar o PPRA como LTCAT, você teria que alterar o PPRA para ele ficar bem parecido com o LTCAT e ele acabaria perdendo a sua essência principal. De modo que colocar o coronavírus no PPRA ou no PGR não tem nada a ver com colocar o coronavírus no LTCAT. Porque se coloca no LTCAT, aí sim existiria a remota possibilidade da empresa querer dar aposentadoria especial para o trabalhador. Mas isso não tem nada a ver. O adicional de insalubridade por risco biológico é para condição e não para um risco biológico específico em si. E, quase encerrando estamos, saiu um parecer, uma recomendação, não é lei, é uma recomendação
do Ministério Público do Trabalho, e nesta recomendação, o Ministério Público do Trabalho recomenda que as empresas coloquem o Covid-19 no PPRA e no PCMSO. Vamos dar uma olhada aqui. Está lá no item 2 da recomendação do Ministério Público do Trabalho, ações de proteção e prevenção em meio ambiente de trabalho. 2.1. Solicitar revisão dos programas de prevenção de riscos ambientais e o programa de controle médico ocupacional com o registro do novo risco biológico SARS-CoV-2, inserindo nos programas capítulos específicos sobre o plano de contingência. Então repare, olha o que o Ministério Público falou, que é para você pegar o plano de contingência que já existe, ou se não existe, criar e colocar no PPRA e no PCMSO. Ou seja, o que o Ministério Público quer? É que as empresas provem que elas estão adotando as medidas de controle para o Covid-19, para o coronavírus. É só isso. E aí, Nestor, eu devo colocar no meu PPRA e no meu PCMSO Covid-19, né, o coronavírus, ou não? A resposta é, você decide. Você que sabe. Porque o que você tem que pensar? Mais importante do que colocar ou não colocar é que a empresa tenha ações de prevenção para evitar os trabalhadores o contágio com o novo coronavírus, Covid-19. Se a empresa tem esse plano de contingência, conforme o Ministério Público falou, não terá problema nenhum. E eu acredito, inclusive, que a empresa colocar ou não colocar não faz muita diferença. O importante mesmo é que a empresa adote todas as medidas necessárias para evitar a contaminação com o coronavírus. Isso é o mais importante. Colocar ou não colocar é mero detalhe. Se o fiscal for até a sua empresa e você falar, olha, está aqui o nosso plano de contingência, o nosso plano de trabalho, o nosso checklist, as nossas ações que a gente está tomando para proteger o trabalhador, está ótimo. Dificilmente a empresa terá problema por colocar ou não, desde que ela comprove, ela tenha documentos que comprovem que ela, a empresa, está fazendo todo o necessário para garantir a segurança dos seus trabalhadores em tempo de pandemia, em tempo de Covid-19. Então, colocar ou não colocar, você decide. O importante mesmo é pensar, é trabalhar, é implementar medidas de controle, conforme, inclusive, esses itens que estão aqui nessa tela agora. Já saíram vários pareceres, várias orientações a respeito dos cuidados que a empresa tem que tomar com o novo coronavírus. E se a empresa não cuidar, é simplesmente um desleixo com a segurança dos seus trabalhadores, porque documento e suporte é o que você mais tem no mercado neste momento. Já que a gente falou de PPRA, eu quero aproveitar e te convidar para o nosso curso Descomplicando o PPRA. É isso mesmo, o PPRA segue vigorando até que o PGR entre em vigor. Então, se você quiser dicas sobre a elaboração do PPRA, se você quiser o passo a passo da elaboração do PPRA, do início ao fim, tudo organizado, adquira o nosso curso EAD, onde a gente fala sobre PPRA fase por fase. E você ainda vai ganhar a apostila Descomplicando o PPRA. Na descrição do vídeo, nós vamos deixar ainda para você um checklist de ações para você implementar na sua empresa, protegendo seus trabalhadores contra o coronavírus, se você ainda não o fez. Então o link para baixar esse checklist estará na descrição desse vídeo. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Falou-se!